E aí, gente, boa noite. Mais um Quarto Aroma, hein? 19h30 exatamente. É isso aí, gente. Hoje o assunto vai ser maravilhoso. O assunto vai ser a auriculoterapia, aplicado junto com quem? Com a aromaterapia, que tem tudo a ver, certo? Nosso convidado de hoje é Dr. Odilon, tá? Uma referência para mim em relação à acupuntura, tá certo? Esse cara vai conversar com a gente aqui muita coisa, vai ter muita coisa importante, muita coisa interessante, algo que vocês vão ficar assim bem curiosos para saber mais e mais, tá? Porque conteúdo ele tem, histórico de atendimento tem demais, tá certo? Então, enquanto ele está começando, né, me apresentar, para quem não me conhece, meu nome é Thales Alves, sou farmacêutico, sou bioquímico, sou aromaterapeuta, tá? E aí a gente, no caso, já está há mais de 3 anos, né, em imersão total sobre a aromaterapia, tudo bem? Enquanto o pessoal vai chegando aí, vamos dar uma olhada aqui, tá certo? Isso, Odilon, coisa boa. Vamos começar. Esse cara é um gigante, viu? A gente vai ter muito papo hoje aqui para vocês, tá certo? Vamos lá, cadê? Solicita aí, Odilon. Tua entrada, Karine, querida Karine, enfermeira gigante também na aromaterapia, né? Vai voltar aqui. Ela fez a primeira live comigo, né? Que tá gravada aqui. Ela tá aí sem tempo, mas vai ter que arrumar um tempo para a gente conversar sobre TEA, né? Transtorno do espectro autista. Odilon, solicita aí tua entrada, mano, para que eu possa autorizar. Isso. Cadê o nosso grande Odilon? Olha aí, meu grande amigo Odilon, cara. Que massa, bicho. Como é que estamos, meu irmão? Rapaz, que difícil conseguir esse momento com você, viu, meu irmão? Rapaz, o negócio foi difícil, mas deu certo, viu? Cara, é incrível mas assim, deu né? certo. Porque a gente vem tentando várias quartas-feiras, né? Eu quero Odilon, quero conversar com o Odilon. Porque, gente, Dr. Odilon, certo? Ele vai se apresentar, mas eu vou assim, só falar com vocês. A gente tem algo além do que essa própria live, né? Eu atendo também no consultório que é lá do Dr. Odilon, lá no Arma Medical Center, tá? Inclusive, quem quiser aí marcar é só ter o meu número aqui, tá certo? Para a gente marcar a consulta. E nós também já projetamos, está tudo pronto, nossos cursos, certo? Então vai ter cursos espetaculares, que a gente vai já falar também. Eu só estou fazendo aqui a prévia para o pessoal começar a entrar. Só deixando o gostinho de água na boca, né? Exatamente, tá? Então, gente, ó, é uma honra eu ter com esse cara aqui. Esse cara é meu amigo, certo? Pessoal. E eu, assim, o tenho como referência nessa questão da acupuntura. Eu falo isso para ele e para todas as pessoas que eu falo, isso não é porque eu estou aqui com vocês, tá? Porque esse cara é zen, né? O mundo está se acabando e ele está aqui. Então, é muito importante. Meu amigo Dr. Odilon, seja muito bem-vindo. Esse canal aqui é seu também, tá? Vamos começar aí nessa apresentação. Tem muito papinho aqui para a gente conversar. Grande Henrique, boa noite, meu querido. Então, vamos conversar agora. Não perde, fica aí até o final, porque vai ter certo estudo científico aí que o Odilon preparou, eu preparei. Tem umas coisas aí que vocês vão ficar assim com os olhinhos igual o meu aqui, sabe? Então, meu amigo Odilon, a bola é sua, por enquanto. A gente... outra coisa, eu e o Odilon, a gente fala muito. Então, a gente vai ter que ter um timezinho aqui, né, de briga, né? Então, senão não dá certo. Meu amigo, o seu momento seu, se apresente, fale aí o que você tem para nos falar. Primeiramente, boa noite a todos. Muito obrigado, Thales, pelo convite, né? Vou ver se eu falo mais baixo, que tem neném novo em casa, né? Tem que dar uma segurada aqui para não acordar, né? Então, tentar falar mais baixo. Só que começa a me empolgar e a mulher vai já gritar ali. Então, vamos lá, gente, né? Faz tempo que a gente conversa, eu e o Dr. Thales, sobre aroma, né? E trazendo ele para dentro da medicina chinesa, né? E ele me levando, aprofundando um pouco mais na parte de aromoterapia.
né? Eu tenho essa bagagem por ser farmacêutico, então a gente entende um pouco da questão química do negócio, né? Mas vai mais além do que isso, né? O que me encanta dentro das práticas integrativas é que vai mais além, sai daquela parte cientificista do processo e a gente vai mais para a áurea, mais para a alma, mais para a questão mais psíquica do processo, não é? Que hoje a gente precisa muito disso. Hoje as relações elas estão cada vez mais distantes, né? A população distante, muito agressiva, já armada, e a gente precisa de mais amor, de mais empatia, de mais tolerância, na verdade, né? E acho que a aromaterapia, juntamente com as outras práticas integrativas, trazem muito disso, né? Dessa questão de empatia. Então, todo terapeuta tem que ter essa empatia. Quando a gente está atendendo, está fazendo a nossa anamnese, a gente precisa entender o outro lado. Por que aquele paciente está falando daquilo? Por que ele citou isso? E a gente começar a entender, né? Tirar os nossos conceitos e preconceitos, né? As nossas análises de outras vivências que a gente teve e jogar para o paciente. E a gente tem que se limpar disso, né? E receber de forma mais pura o paciente. Então, a primeira coisa que me encanta é isso, né? Odilon, antes de você continuar, eu queria só assim, gente, quem puder ajudar, tem um aviãozinho aí embaixo, aí você clica e aí você envia aleatoriamente para os seus contatos, para ver se o pessoal, né, quer vir e tal, porque você envia nesse aviãozinho, vai direto para a live lá para eles, entendeu? Isso. Mas enfim, vai lá, meu amigo. Queria mandar um abraço aqui para a Vanessa, minha linda Vanessa, minha grande amiga, saudade de você lá na clínica, pode voltar, viu? Estou esperando por você. Né? Então, voltando a essa parte, né, o terapeuta, seja ele em qual área está atuando, ele tem que se dispor dos seus conceitos, né, e entender o paciente como um todo. Então, o primeiro passo é isso aí, né? Você está disposto a ouvir. Tem paciente que chega na clínica que às vezes nem chega a ter uma sessão total de acupuntura, porque ele fala tanto, e eu vejo que ele precisa falar, né? Então, a gente entra nessa terapia, então é importante a gente ter esse conhecimento com pessoas como psicólogos, por exemplo, né? Atendo bastante, é interessante que eu atendo muito psicólogo, né? A doutora Marta está toda semana lá na clínica, ela diz que é o momento dela de se tratar, né? Ela trata tantas pessoas e vem na clínica para poder se tratar, né? Então, o que a gente tem para hoje, né? O que temos para hoje, além das saudades, a gente tem a auriculoterapia, que faz parte da medicina chinesa. Hoje a gente tem a aromoterapia, a gente vai fazer esse link, e vai fazer essa união da aromoterapia com a auriculoterapia, né? E já despertando aí para quem tiver interesse, né? A gente está lançando por esses dias o nosso curso. Esse curso ele vai envolver tanto a auriculoterapia quanto a aromoterapia. A gente vai ter cursos isolados, só de aurículo, só de aroma, e vamos ter um curso com a auriculoterapia e a aromaterapia, fazendo esse link dos dois. E hoje eu vou trazer muito essa relação da aromaterapia com a medicina chinesa, né? Medicina chinesa, milenar, com toda essa relação com o meio ambiente, a influência do cosmos, a influência das estações do ano, né? Tudo isso influencia no indivíduo, beleza? Você queria comentar mais alguma coisa antes da gente... Não, basicamente é isso, é o aviãozinho, tacar o aviãozinho para o pessoal saber que a gente já começou, tá certo? E outra coisa, o doutor Odilon conversou aqui sobre a questão da gente também ser... Olha, eu nem tinha ligado a minha luz, agora eu tô mais bonito. Ixi, agora... Não, apaga a luz, apaga. Não, apaga essa luz, estava melhor antes. Foi mal. Esqueci. Então, ficou bronzeado, olha aí. Não, eu acho então, melhor do outro jeito, viu? Olha, todos nós que entramos nas práticas integrativas e complementares, o doutor Odilon frisou muito bem, nós temos que estudar, sim, muito psicologia, tá? O doutor Odilon já vem da medicina tradicional chinesa, né? E eu venho o quê? Da PNL, da Programação Neurolinguística, há muito tempo. Então, eu sou Master Practitioner. E aí, quando a pessoa vem ao consultório, que eu atendo, aquela anamnese, ela é além daquilo. Sabe, ela é além do que aquele perguntar e responder. A gente já está ali sentindo a necessidade, sabe, fixando processos que talvez ele nem soubesse. Então, assim, é só um adendo aqui para vocês saberem que tanto minha como do Dr. Odilon, a nossa anamnese, ela não é uma anamnese básica. Ela é algo que bem profundo. Passa da questão normal. Vamos lá, meu amigo, começa aí.
Então, vamos lá, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre a auriculoterapia, né? O que seria essa auriculoterapia? Está dentro da medicina chinesa, certo? Tá, a medicina chinesa, ela não aborda somente a acupuntura, a auriculoterapia, ela aborda principalmente a dietética, né? Por exemplo, você chega num médico chinês, lá na China você vai fazer o tratamento. Então, você chegou lá na amnésia. O médico chinês, a primeira coisa que ele vai fazer é mudar seu estilo de vida. Por que aquele seu estilo de vida está permitindo aquela doença se desenvolver? Mudou o estilo de vida, não melhorou? Vai para a dietética. Então ele faz toda uma análise do que você está comendo, então tira o que está em excesso, acrescenta o que está insuficiente e vai fazendo isso aí. Então a dietética, a alimentação, é um dos pilares da medicina chinesa. Depois entra na fitoterapia. Então a gente, como farmacêutico, entende um pouco mais disso aí, mas quando eu fui estudar fitoterapia chinesa, eu vi que eu não sabia de nada de fitoterapia. Por quê? Porque a gente se delimita muito à ação do composto químico, da substância química se ligando no receptor, desencadeando a resposta farmacológica. E na medicina chinesa, ela envolve mais um aspecto energético, mais térmico, digamos assim, né? A base Vamos aprofundar um pouquinho nisso aqui, né? Porque essa medicina chinesa, a base dela é o taoísmo. Vamos começar daí. Taoísmo é religião? Não. Taoísmo é uma filosofia, tá certo? Então, Lao Tzu que desenvolveu essa estrutura, né? Então, o taoísmo, o princípio seria o Tao. E o que seria esse Tao? Eu queria mandar isso aqui para o meu aluno lá do Rio de Janeiro, Dr. Orozimbo, grande acupunturista aí do Rio de Janeiro. Então, voltando aqui, taoísmo envolve esse Tao. E o que é esse Tao? Uma definição mais simplória do processo seria o caminho, tá certo? Então, Tao seria esse caminho. E o que é esse caminho? É o que está lhe trilhando, é onde você está caminhando. Por exemplo, eu tive farmácia, passei 10 anos tendo farmácia comercial, e dentro da farmácia eu comecei a pensar em alguma pós-graduação que me trouxesse um retorno financeiro e fui começar a ver outras coisas. Ou seja, o meu caminho foi me guiando para uma outra estrutura, tá certo? Foram se abrindo novos caminhos e eu fui seguindo isso aí. Então, dos remédios naturais que a acupuntura traz é confiança nos desígnios do Tao. Né? A confiança nesse caminho. Mas também não é confiar, ficar sentado e esperar as coisas acontecerem. Você tem que ir atrás. Né? Se aquela porta está se abrindo, se aquele caminho está se abrindo, entre nele. Né? Siga, trabalhe, estude, aprofunde. Então, vai seguindo esse caminho. Então, parte desse taoísmo. Outra coisa dentro da medicina chinesa são as energias yin e yang. Dentro daquele tai chi, aquele símbolozinho do branco com preto que tem naquele negocinho lá, né? Que antigamente pensava que é o ruim e que é o bom. Não delimitamos nisso. Né? São duas energias de mesma intensidade, mas são energias opostas e complementares. Como assim? O yin seria o mais denso, o mais pesado, o yang seria o mais sutil, o mais leve. O yin seria o escuro, o yang seria o claro, o yin o frio, o yang o calor. Ou seja, são duas energias opostas, mas que complementam. O dia precisa da noite, né? Isso vai envolver ciclo menstrual, por exemplo. Né? Na menstruação, na ovulação, é o máximo do yin. No período menstrual, o sangue é o máximo do yang. Então, a mulher passa por esse ciclo, por essas transformações, todo mês. Né? Então, a gente estuda isso aí também dentro da medicina chinesa para tratar, por exemplo, distúrbios menstruais, distúrbios de infertilidade, tá bom? Então, dentro dessa energia yang, como o yin é o frio e o yang é o calor, as ervas chinesas, elas tratam disso aí. Então, eu tenho que, dentro da minha anamnese, diagnosticar como é que está meu paciente. Meu paciente, naquela hora do atendimento, ele está mais yin? Se ele tiver mais yin, ou aquela doença, ela tem uma característica mais yin, obviamente eu vou dar ervas mais yang. E isso com a aromaterapia também funciona, tá certo? Eu vou trazer também alguns relatos falando de um pouco da aromaterapia, jogando essa questão da térmica dos óleos, né, dos cheiros. Então, tem óleos que têm uma característica mais yin, tem óleos que têm característica mais yang, e com isso eu vou equilibrar o meu paciente. Então, dentro da medicina chinesa, o que é a patologia, o que é a doença? É um desequilíbrio entre o yin e o yang. Então, essas duas energias, como elas são complementares e opostas, elas têm que estar em equilíbrio. Só que algumas vezes o yang pode estar mais alto, ou o yin pode estar mais alto, ou eu posso ter uma deficiência do yin ou do yang. Então eu preciso determinar isso no meu paciente para saber qual é o procedimento.
qual é o alimento que é mais quente, é o alimento que é mais frio, qual é o cheiro que é mais quente, qual é o cheiro que circula melhor, que vai tirar uma estagnação, por exemplo, uma estase de sangue. Então, isso é que a gente vai determinar no paciente para trabalhar. Outra coisa, 5 elementos. Né? Há 5.000 anos atrás, a medicina chinesa começou a desenvolver características para poder passar para os seus discípulos. Não tinha há 5.000 anos não tinha escrita, né? Não tinha livros para você ir na biblioteca pesquisar. Então, como é que eles passavam? De forma mais didática, tá certo? Então, eles estabeleceram 5 elementos: fogo, a terra, o metal, a água e a madeira. E esses 5 movimentos, ou esses 5 elementos, não estão parados, eles são dinâmicos. Um vai dando origem ao outro, um vai originando o outro, um vai controlando o outro, tá certo? Então, hoje é chamado de Wuxing, né? Os 5 movimentos. O elemento, por exemplo, a madeira, se eu jogar a madeira no fogo, ela fornece mais fogo, não concorda? Então, a madeira ela vai nutrir o fogo. Do fogo sobram as cinzas. Daquela cinza vai formar a terra. Da terra ela vai se condensar formando o metal, e o metal retém a água, e a água rega a madeira. E assim esses movimentos eles vão funcionando. Então, vamos lá, um paciente que tem uma alteração no elemento fogo, tá certo? Uma insuficiência cardíaca, né? Um problema de circulação, aumento de colesterol, e quem tem um problema dentro do elemento fogo. Então, o que é que eu posso fazer? No elemento fogo, a mãe do fogo seria a madeira. Então, eu vou trabalhar o elemento madeira, ou seja, a madeira envolve fígado e vesícula biliar. Elementos relacionados a madeiras têm um sabor ácido. Então, alimentos mais ácidos, óleos com essas características ácidas, ativam o elemento madeira. Então, estimula a circulação, porque ela vai nutrir o coração, tá certo? Então, é dentro desse sentido que a gente vai trabalhar o nosso paciente. Então, esses 5 elementos são, acho que é o aspecto mais importante para a anamnese e, posteriormente, para fazer o tratamento com o paciente. Posso dar dicas aqui para dentro desses 5 elementos? Sim, dá uma dica aí. A gente tem pouco tempo, é porque é incrível, cara. É tão gostoso isso, mas o nosso tempo ele é... Né? Ele é meio curtinho, dicas né? Aí, e assim, né? Tem o nosso curso também, vai ser espetacular. E vai, arrebenta aí. Vai logo. Vai. Porque Então, eu acho muito interessante. Então, vamos lá. Vamos pegar aqui. Do elemento fogo. Elemento fogo envolve 2 órgãos, o coração e o intestino delgado. Né? Muitos falam sobre o nosso segundo cérebro, que seria o intestino delgado. E analisando, sou professor de biologia há 22 anos, e analisando essa correlação do outro cérebro, o primeiro cérebro dentro da zoologia, na filogenia dos animais, o que se desenvolveu foi a parte entérica. Você vê lá os selenterados, água-viva, por exemplo, né? O que se desenvolveu inicialmente, o sistema nervoso estava ligado no sistema entérico, na parte digestiva, no sistema digestivo dele, beleza? Então, nosso primeiro cérebro foi a parte entérica. Só depois lá dos nematelmintos, com as lombrigas, que surgiu o começo do cérebro, tá certo? Então, é uma relação importante isso aí do coração com o nosso intestino. E o nosso intestino, ele tem muitas terminações nervosas que está ligado diretamente com o nosso cérebro, tá certo? E por que o coração, e eu falando de cérebro? Né? Na medicina chinesa, o cérebro, né, a nossa massa cinzenta, não tem nem órgão específico para a gente analisar, é uma víscera secundária. Porque a mente, que é quem habita o cérebro, ela repousa no coração. O coração é como se fosse uma cama, como se fosse o trono onde a mente repousa. Então a gente pensa realmente com o coração. A gente toma as nossas decisões com o coração, segundo a medicina chinesa. Então nosso coração ele tem que estar bom. Né? Só que o nosso coração está relacionado ao elemento fogo. Então, época agora que a gente está entrando no verão, para a medicina chinesa a gente já está no verão, né? Porque ela começa antes do ápice do solstício de verão, então 36 dias antes já começa a estação. No solstício de verão é o máximo da estação, o máximo do yang da estação, beleza? Então a gente já está no verão. Se você observar nessa época, está mais quente, não é? Tem o calor, porque aqui a gente não tem as estações do ano, né? A gente tem a quintura, a gente tem a quintura, o mormaço, o calor dos infernos. Pois é, né? Aqui a gente só tem isso. Mas a Terra, ela está circulando ao redor do Sol, concorda? Sim. Então existe o solstício, existe os equinócios. A gente está indo para o solstício de verão. Então a Terra está ficando um pouco mais longe do Sol. Então a energia cósmica vai estar diferente nessa estação. E o que é que caracteriza essa questão da estação do verão?
aumento de infarto, aumento de AVC, aumento de problemas cardiovasculares. Não é? Aí eu comecei a pensar nisso aí e tentar correlacionar. Realmente acontece. Né? Realmente acontece. Então, a gente está sempre submetido essa energia. Existe na Terra um campo magnético, nós temos um campo magnético, então a gente não tem como fugir disso. Não é? Então, vamos lá. Mas aí, eu estou com um paciente que está com problema no elemento fogo, ou seja, no coração, no intestino delgado. Que tipo de óleos essenciais, aqui a gente vai estar no nosso curso mais aprofundado, que tipo de óleos essenciais harmonizam o elemento fogo? São os óleos extraídos de flores, tá certo? Então, óleos essenciais extraídos de flores, aí a gente faz jasmim, lavanda, gerânio, ylang-ylang, tem muito artigo científico para hipotensor, não é? Excelente. Tá certo? Neroli. Então, assim, a gente tem muitos, a flor da laranjeira, né? Sim. Flor de cerejeira também. Então, todos os óleos extraídos de flores, eles harmonizam o elemento fogo, tá certo? Então, eles acalmam a mente, a lavanda, né? Então, acalma a mente, resfria a mente, eles vão harmonizar esse elemento, tá certo? Alguma dúvida, alguma pergunta? Legal. Massa. Ó, não, quem manda tiver ver. pergunta, quem tiver, pode colocar aqui que a gente vai respondendo aqui também, tá bom? Pois, né, que a gente terminar. Mas vamos lá. Bora lá para frente. Então vamos lá. Então, elemento fogo, coração, intestino delgado, óleos essenciais extraídos de flores. Certo. Do elemento terra a gente envolve aí o baço pâncreas, que para mim foi muito difícil entender isso, tá certo? O que é o baço pâncreas, né? Existe o baço, existe o pâncreas, mas na medicina chinesa é um órgão só, tá certo? E esses dois órgãos juntos com o estômago, né, que tem sempre um órgão yin e um órgão yang, ou seja, um órgão denso, como o caso do coração, e uma víscera, que é um órgão oco, que é o intestino delgado. No caso do elemento terra, a gente tem o baço pâncreas, né, que é um elemento mais yin, e a víscera seria o estômago, beleza? Obviamente, se é baço pâncreas e estômago, estou relacionando a condição digestiva. Então, na medicina chinesa, quem faz a digestão do alimento é o baço pâncreas, né? Ele que vai separar o puro do impuro. Então, o estômago, ele recebe, faz o processo de maturação, mas quem separa o processo, a energia do alimento, o puro sobe e o impuro desce lá para os intestinos, tá certo? Depois a gente tem uma aula aí sobre fisiologia genética da medicina chinesa, tá bom? Mas vamos lá. Esses elementos, a emoção está relacionado com a preocupação. Então, pessoas que se preocupam demais, tá certo? Que pensamentos acelerados, que têm dificuldade de dormir porque está pensando demais, eu tenho alteração no elemento terra. Ou pessoas com problemas digestivos, ou pessoas com alteração de forma, então entra aí, por exemplo, obesidade, entra aí aquelas varizes maiores, entra edema, então tudo com relação à forma, alteração de forma, quem controla a forma é o baço pâncreas. Que tipo de óleos vai mexer no elemento terra? São os óleos extraídos de raízes, tá certo? Vetiver, acho que é o mais fantástico aí. Mas aí envolve também gengibre, né? O gengibre para problemas estomacais não tem melhor, né? A gente tem aquele mixzinho de óleo de uma determinada empresa que trata, que usa ingeste, né? Que ele trata, tem muito gengibre dentro da sua composição. O próprio... Usei ontem. O que é extraído do açafrão, agora me fugiu o nome, mas o óleo essencial... No caso é o turmeric. Isso, turmeric, que é do açafrão, também melhora. E assim, gente, para tudo na vida, a gente tem que estar o nosso estômago, o nosso baço pâncreas funcionando. Por quê? Porque é a forma de entrar nutrientes no nosso corpo, tá certo? De que forma entra energia no nosso corpo? De duas formas. Respiração, né? O ar é a energia mais yang, o oxigênio que vai quebrar a glicose para formar o ATP, resumindo, né? Então o ar que é mais yang e o alimento. Então eu preciso do oxigênio que vem do ar e preciso da glicose que vem do alimento. Então eu tenho que estar com duas funções harmonizadas, estômago e pulmão, né? Senão não vou ter como ter energia para crescer e desenvolver, beleza? Então o elemento terra estimula a função cognitiva, estimula a concentração também, tá certo? Por exemplo, as pessoas começam seus trabalhos e não terminam. Começa a fazer uma coisa, faz outra e acaba que não faz nada, não é? Então, esse vetiver, o próprio da açafrão, eles melhoram essa questão do foco. Então, para quem está estudando para concurso, né, tá aprofundando seus conhecimentos na aromaterapia, então, os óleos essenciais extraídos de raízes ajudam nessa parte de concentração, beleza?
depois da terra, a gente tem o elemento metal. O elemento metal é a parte respiratória, envolve aí pulmão e intestino grosso, certo? Eles agem também principalmente na pele, né? Então eles melhoram a nossa pele. Então todo o problema de pele, eczema, secura na pele, vitiligo, está relacionado com o elemento metal, tá certo? E para o elemento metal, a emoção é a tristeza, tá certo? Que pode gerar também uma depressão. Então a depressão é aqueles pacientes que estão se fechando demais, aquele aspectozinho de caracol, né? Então alguns olhos vão abrir, tá certo? Então olhos de característica picante, tá certo? Que abrem o pulmão, que dilatam o pulmão, mas para harmonizar o elemento, desculpe, os óleos essenciais extraídos de flores, desculpe, de folhas, tá, né? Certo? Me dê exemplo aí de folha. Menta piperita, eucalipto, tudo está relacionado à questão respiratória, tá certo? Todos eles relacionados à questão respiratória. Então você vê para sinusite, para todas essas ites do sistema respiratório. Né, um abraço, querida. Né? Então, assim, o elemento metal está relacionado com secura de pele, problema de pele. Esses óleos também vão resolver? Vão. Por quê? Porque é o elemento. Vai tirar a tristeza, vai sair da... muita gente fala... eu acho que está falhando, né? É o meu ou o dele? Ok. Continua, vai. Tá, voltou agora o áudio. Ok. Ok. Beleza. Tudo bem? Para mim tá bom. Vamos lá. Certo? Então, tudo que envolve o elemento, pele, né, respiração. Por isso que os chineses, eles investem muito em exercícios respiratórios. Que tipo de exercício respiratório? Tai Chi Chuan, aquele negócio que eles ficam lá fazendo aquelas danças, né? Para estimular os canais de acupuntura. O Qigong, que são exercícios respiratórios, o próprio yoga. Então, eles tratam muito a respiração. Então a gente tem que voltar a aprender a respirar. Quer ter uma vida saudável, quer ter uma longevidade, tem que ter o aparelho respiratório funcionando. Então os óleos extraídos de folha, a própria melaleuca também, né? Melaleuca para problemas de pele é excelente. Por quê? Porque a melaleuca é de folha e a folha mexe com o elemento metal e o elemento metal está relacionado também, não só com a parte respiratória, mas com a pele. E também para constipações. Problemas de intestino preso, né? Problemas de intestino grosso também, esses tipos de óleo vão ajudar, beleza? Então falamos do fogo, elemento fogo, óleos de flores, né? Óleos de flores, elemento terra, baço, pâncreas, estômago, processo digestivo, cognição, aprendizado, óleos essenciais de raízes, e o metal respiratório, pele, tristeza e intestino grosso são as folhas, beleza? Mas vamos lá, do metal vamos para a água. Da água, pessoal, envolvemos aí o rim e a bexiga. Então, todo o problema de movimentação da água, tá certo? E coluna lombar, joelho, também está relacionado com o elemento água. A emoção é o medo, o pânico. Então, pacientes que têm medo, o medo é importante? né? Porque eles não vão lá e façam besteira, tá certo? Sim. Mas, ao mesmo tempo, ele é um elemento que mexe com a força de vontade. Lembra lá do elemento terra, que vai me dar a preocupação e os pensamentos? Aquela pessoa que vai e pensa várias coisas ao mesmo tempo, mas não executa nada, certo? O elemento água, ele tem essa questão da força de vontade. Ele vai lá te dar a força de vontade de fazer algo, beleza? Por isso que pacientes que têm, uma dica importante, pacientes que têm características suicidas, a gente não deve mexer muito no elemento água. Por quê? Porque o elemento água, principalmente a bexiga, ela dá a força de vontade. Se dá a força de vontade, a pessoa vai lá e comete o suicídio. Tá certo? Então a gente tem que ter um cuidadozinho nessa parte desse elemento, tá bom? E quais são os óleos relacionados ao elemento água? O elemento água, dica importante, ele controla o fogo, o elemento fogo. Então, uma hipertensão pode ser controlada pelo elemento água? Sim, se eu jogar água no fogo, não apaga o fogo? Tá dando para entender? Ótimo. Massa. Então, quais são os óleos relacionados ao elemento água? Os óleos resinosos, né? Os óleos extraídos de resina, como a copaíba, por exemplo. Olíbano. Né? Olíbano. Isso. O olíbano brasileiro, como é o nome dele? Eu só conheço o da Somália, né? Que é o Frankincense.
Sabe o que você ia dizer, né? O breu branco. O breu branco, já ouviram falar no breu branco? Breu Não, branco mas tô aqui é o agora. olíbano, desculpa, é o olíbano brasileiro, tá certo? Olha aí, Aí tem o olíbano, rapaz. então todos esses, a própria mirra, né? Então A mirra é os óleos resinosos, fantástica. eles mexem com o elemento água. Então as funções dos rins, então tira medo, dá mais força de vontade, tá certo? Melhora cabelo, então quem controla o nosso cabelo é o rim. Então pessoas que têm cabelo branco muito cedo, é uma deficiência do rim, tá certo? É uma coisa que faz parte do nosso diagnóstico. E o rim é quem traz a nossa energia ancestral, certo? A energia, ela vem pelo espermatozoide, pelo óvulo, então tem uma energia ancestral, que é como se fosse uma bateria que nos mantém vivo, e ao longo da vida a gente vai consumindo essa energia ancestral, que é o Ding, né? Dentro da medicina chinesa chamado de Ding. Então a gente tem que preservar esse Ding. Tudo com moderação. Moderação no alimento, moderação nas atividades físicas, nas atividades sexuais. Então temos que dormir bem, temos que nos alimentar bem e confiança no desígnios do tal. Beleza? Então, elemento água, rim, bexiga, questão do medo, questão do cabelo, tá bom? Controle dos líquidos corporais, como os líquidos sinoviais, o líquido cefalorraquidiano, é também nutrição. Sistema nervoso central também faz parte desse elemento, tá certo? Então a gente vai usar esses óleos resinosos, eles vão harmonizar. Aí, para qual óleo eu vou escolher? Aí eu tenho que entrar na minha anamnese para saber qual desses óleos é mais indicado para aquele paciente. Beleza? E para fechar esse nosso ciclo dentro dos 5 elementos, faltou o elemento madeira. Elemento madeira envolve fígado e vesícula biliar. Elemento madeira está relacionado com a emoção da raiva, certo? Quando a gente tem muita raiva, os olhos não ficam vermelhos. Então, esse elemento ele abre nos olhos, certo? Então, uma das dicas da nossa anamnese é a observação. Ver como é que está o paciente, ver a cor da pele do paciente. Está mais vermelho, está mais esverdeado, está mais amarelado. Isso já me dá um diagnóstico dentro dos 5 elementos, né? Para a gente focar onde é que a gente vai trabalhar com esse paciente. Então, o elemento madeira, como o nome já está falando, ele vem do tronco, vem do cerne do processo. Então, quem vai me dar a tonificação dos meus músculos, é quem vai me dar uma parte de criatividade, certo? Criatividade é muito relacionada ao elemento madeira. Aí a gente entra num óleozinho que a gente vai até falar do nosso artigo científico, que é o sândalo. Perfeito. Né? Então o sândalo ele vem da madeira, os próprios cedro também. Então todos esses que vêm das cascas, dos troncos, né, da madeira em si, obviamente está relacionado com esse elemento madeira. Com certeza. E assim, elemento madeira, né, o fígado e a vesícula biliar, é quem joga o sangue para o útero, por exemplo. Então, para tratar problemas relacionados a problemas menstruais, a problemas de infertilidade, a movimentação do sangue dentro do corpo, a gente tem que analisar bastante o elemento madeira. Então, vamos dar um reload aí, né? Uma recapitulada no processo. Elemento terra são os óleos extraídos de raízes, tá bom? O elemento fogo de flores, certo? Do elemento metal, os das folhas, né, para melhorar o problema respiratório, certo? O elemento água, as resinas, para fortalecer rim e bexiga, e por último, o elemento madeira, fígado e vesícula biliar, né, a emoção seria a raiva, os óleos extraídos do tronco, tá bom? Do cerne da tronco, como sândalo, como cedro. Eles melhoram bastante a concentração e também a criatividade, tá certo? Um abraço aí para a Marcela, lá de Natal, minha aluna lá de Natal. Beleza. Inclusive, né, avisar que nós vamos ter o curso de auriculo com aromaterapia em Natal também, né? Em Natal também. Em Natal também, viu? Então, quando ele bebe água aí, ele fez o reload, depois é que a gente faz o estudo científico que nós temos junto no final, eu vou conversar um pouquinho, já adentrando um pouquinho, para ele relaxar um pouquinho, na questão de utilização, vamos supor, desse que ele já falou, o sândalo. Eu até peguei aqui na minha caixinha e digo, cara, esse sândalo é espetacular, tá? O sândalo, óleo essencial de sândalo, certo? Existe tanto o sândalo havaiano, que são os mais famosos, como o sândalo indiano. Os dois, eles têm como majoritário, quer dizer o quê, Thales? Concentração maior de duas substâncias. Mas é maior mesmo, tipo 60% a 70% daquele óleo que tem mais de 100 princípios ativos. Não estou entendendo nada, Thales. Num frasco desse,
Em cada gota eu vou ter mais de 100 coisinhas estão dentro de uma gota. Você vai botar uma gota, tem mais de 100. Então, isso aí é que é importante vocês entenderem. Mas quais são os dois? É o alfa e beta santalol. Santalol, Thales, o que é isso? Cara, se eu fizer isso aqui agora, vocês vão entender que ele é viscoso. Ele não é tão fácil de cair, né? Olha aqui, ó. Não é tão fácil. Vai acabar a live e ele não cai, né? Uhum. Por que isso, Thales? Isso aqui. Ó. Por que isso? Por que tem óleo desse jeito? Maravilhoso. Vocês já viram aquela pessoa que sai da praia com aquele cheiro do mar, cheiro da areia do mar? É o sândalo havaiano, tá? É exatamente aquele cheiro. É maravilhoso. Inclusive, eu estou aqui também com ele aqui. Então, o que é que acontece isso, Thales? Existe, gente, os óleos essenciais monoterpenos, que é esses que a gente joga, certo? E ele já cai. Se você não tiver... Ó, a neném aí falando, que coisa linda. Ó, esse aqui, se você jogar, já cai 10, 20 gotas, né? Então, esses são chamados monoterpenos em concentrações elevadas, porque ele só tem, gente, 10 carbonos na sua estrutura, tá? Uma estrutura chamada isopreno é a coisa mais linda, vai. Já assisti a nossa live, olha. Isopreno, com outro isopreno de 5 e 5 causa 10. Aí nós temos os monoterpenos. Quando outro isopreno diz, eu quero participar dessa festa, que ficam 3, ou seja, 15 carbonos, você vai ter no óleo essencial o sesquiterpeno, que são esses mais viscosos, tá? Aí eu vou falar agora nele. Gente, na auriculoterapia, não só lá, na massoterapia, o óleo mestre de todos é o sândalo. Por quê, Thales? Aí eu vou falar. Presta bem atenção. Levem tudo isso tudo que o doutor acabou de falar, tá? O doutor Odilon. Presta bem atenção. O alfa e beta santalol, principalmente o alfa, ele tem ações cientificamente comprovadas, muitas em animais, in vitro e em humanos, que ele aumenta a concentração das caspases. Se a gente for lá na biologia, se a gente for pela terminologia aí, a gente ia dizer que era para matar caspa, né? Caspases são enzimas para matar caspa, mas não é isso, gente. O que é que vai acontecer? Essas caspases, elas, quando aumentadas, elas vão lá naquela célula de Long, que você sabe muito bem disso, que estão crescendo desorganizadamente, formando um tumor. E elas vão fazer desse jeito, as caspases. Ei, tu não tá bem não, morre aí. Ou seja, ela faz com que a célula entre em apoptose, se mate, sofra suicídio. Thales, e as células normais? Gente, não é conversa de pescador, tá? Os óleos essenciais, eles têm uma atividade de 99% na célula danificada, na célula doente, do que na célula natural. Diferentemente dos medicamentos. Mas aqui está frisando. Eu não estou falando que aqui é a cura do câncer. Eu não estou falando que é para você jogar fora seus medicamentos que está fazendo terapia. Exato. Não. Tanto a auriculoterapia como a aromaterapia, elas são o quê? Práticas integrativas e complementares. Você vai chegar ao seu médico, seu oncologista, vai perguntar se você pode aderir à aromaterapia. Depois vai procurar um aromaterapeuta que vai contar toda a medicação que você está usando, todo o processo, fazer uma anamnese, tá? E a partir desse momento, nós, né, tem diversos aqui aromaterapeutas, tá? Excelentes, por sinal. Nós, aromaterapeutas, nós vamos falar e orientar o melhor, tá? Mas só, gente, que não é só isso. Olha onde o sândalo vai mexer. Bem pertinho aqui, onde o Dr. Odilon faz aqui, que eu também vou ser auriculoterapeuta, viu? Vou fazer esse curso dele aí, a gente vai estar nesse Brasilzão afora aí junto. E tanto ele vai ganhar um bocado de hora de aromaterapia, como eu vou ganhar hora de auriculoterapeuta. E outra coisa. Então, assim, gente, olha onde é que ele mexe. Vocês sabem como é o nome do 6º maior câncer no mundo de incidência? É o de pescoço, cabeça. Tá? Que também é chamado HNSCC. Tá? Esse rapaz, 90% dos cânceres de pescoço e cabeça é esse HNSCC.
E Thales, como é que um óleo essencial pode ajudar os quimioterápicos como Vicristina, né? Que no caso é o Vibrostina, né? Isso é o Taxol. Como é que ele pode ajudar isso? A aulinha de biologia, nós dois fomos professor de muito tempo, de cursinhos, esse cara... Tem muita aluna aí onde eu passo, o pessoal, foi meu professor, não tem ninguém que diga que eu fui, sabe? Dá até raiva às vezes. Mas vamos lá, olha lá. Quando você vai ter uma presença de células multiplicadoras de câncer, células desorganizadas, né? Anarquias, você tem que ter uma divisão celular. Essa divisão celular participa de diversos processos. E uma das organelas que participa lá, gente, é aqueles centríolos, né? Aquele que vão de um lado para o outro fazer o fuso, né? Lembra aquela... Eu fazia até os genes, eu fazia os cromossomos. Os cromossomos lá, eu fazia troca, pegava fuso acromático, tudo, exatamente. Né? Para o pessoal entender. E assim, graças a Deus, tem muita gente aí que hoje está formada por essas aulinhas bestas que fizeram a diferença na interpretação. Tá? Então, vamos lá. Esses rapazinhos aqui, eles formam o fuso. Só que dentro dele eles são formados por duas estruturas. Alfa-tubulina e beta-tubulina. Thales, onde é que esses quimioterápicos, eles têm várias ações, mas a principal ação, gente, é bloquear essa alfa e beta-tubulina. Se eu não vou ter essa formação, doutor Odilon, eu vou ter o fuso? Não. Se eu não vou ter o fuso, vai ter uma metáfase, anáfase, telófase? Isso, não. Aí falar. Ele impede justamente na fase da metáfase. Exatamente, né? ele inicia ali. Exato, ele inicia ali para ir para a telófase. A prófase aconteceu, aí a metáfase para. Rapaz, como não continuou. Professor Wilson, eu vou te como falar. Como não continuou, né? Morreu aí ali. entra no processo de apoptose. Exatamente. As células não vão se proliferar, elas vão morrer. Isso. Certo? Aí, gente, é que está o que da questão? O sândalo que o doutor Odilon faz ali na aurícula e que eu oriento para algum tipo de paciente, ele vai na tubulina. Ele vai agir... Gente, eu estou todo arrupiado, sério mesmo. Os cabelinhos tudo batendo palma. Gente, presta atenção. Você fazer uma ação que quimioterápico faz, mais uma vez dizendo, não é para tirar o quimioterápico, ele vai potencializar. Isso. Por quê? Para ele ter uma ação, como está nos estudos, gente, nos ratos, é uma dose muito cavalar. E isso não é interessante para nós, certo? Mas nós podemos, como eu estou aqui, estou com sândalo, maravilhoso. A gente, só com essa inalação, só com a massagem na mama, certo? Ele vai fazer com que essa tubulina não seja tão bem formada. E isso vai fazer toda a diferença. Aí eu vou puxar em outra diferença também, tá? Que é a colchicina. A colchicina, por incrível que pareça, que é um medicamento para gota, né? Gota da dor de serena, né? Gota serena, aquela dor. Ai, o cara comeu ali uma panelada, uma rabada, né? Não é isso? Uma feijoada ali, aí o cara do outro dia tá... Então, essa dor, e a colchicina age nessa dor, ela nada mais é do que exatamente a ação da colchicina na tubulina. Isso. Só que a ação da tubulina é diferenciada. Ela não vai fazer o que o outro vai fazer. Ela vai fazer a tubulina não deixar com que haja uma migração dos neutrófilos. Thales está falando muito nome feio. Aqui nós temos profissionais de saúde e temos dona de casa. Mas eu e o Odilon, a gente tem a didática para os dois ambientes. Mas vamos lá entender isso. Vamos lá. Se as células de defesa não estão conseguindo movimentar, elas vão parar ali. Então elas vão cuidar daquela região. Elas vão fazer com que aquele processo inflamatório, reduza. Gente, isso é lindo. Exatamente. Isso é lindo, né, Odilon? Isso é lindo. Então, você já tem aí, cara, uma ação parecida com os quimioterápicos, que todos os três, tanto Taxol, como Vibrostina, como Vicristina, são fitoterápicos. Vem da planta, né? Então, assim, vem da fitoterapia, né? Então, estão de gaiato essas farmacologias aí, essas alopatias, só alopatia mesmo, sem ser alopatia fitoterápica, estão de gaiato, porque quem realmente manda e desmanda é a fitoterapia, tá certo? Então, o que acontece? Você tem essa ação, tá? E ação ainda como essas dores da gota. Porém, Odilon, só completando, ele também age, cara, em estudo científico que eu peguei aqui, peguei vários,
ele age, em um estudo que eu vi, como hipoglicêmico. Só para você ter ideia, o uso de 60 dias de um sândalo, tá? Fez um estudo com 60 dias de metformina e 60 dias de sândalo, fez uma redução com o sândalo de 140 miligramas por decilitro de glicose no sangue, enquanto que com a metformina foi 70. Tem sentido isso, Odilon? Tem sentido, cara? Cara, é maravilhoso. Tanto a práticas, medicina tradicional, a medicina chinesa, certo? Que não está isolada da aromaterapia, não está isolada das outras práticas. Uhum. É tudo uma coisa só. Eu fico... Tudo um complementa o outro, um integra o uma outro. emoção. Agora você imagina, você fazendo o curso desses dois caras aqui, se você gostou dessa explicação. É o que vai acontecer, galera. A gente vai fazer curso de formação. De formação. Então, para ser aromaterapeuta, você precisa de, no mínimo, ali, uma entidade que faz credenciamento, que é a que eu estou, a ABRAT, a Associação Brasileira de Terapeutas Holísticos, 150 horas de curso registrado. E você vai ter, porque ali, 6 cursos ali, você já tem essas horas. E o aurículo, você já recebe ali naquele final de semana ou 2, né? E depois a gente projeta outras coisas, são muitas coisas, meu amigo. Cara, eu estou emocionado pela sua presença aqui, certo? Fala aí mais, porque... Como o tempo está perto de terminar, deixa eu aprofundar um pouquinho aqui sobre a auriculoterapia, né? Fala sobre as bases da acupuntura, né? Do taoísmo, dos 5 elementos, do yin, do yang, porque isso é importante para a gente entender a terapêutica da acupuntura, né? Aí, a auriculoterapia é um microsistema da medicina chinesa, né? São microsistemas. A gente consegue trabalhar o todo por partes. Então, a gente consegue trabalhar o corpo do ser humano. O corpo todo do ser humano está representado, até tirar aqui para ficar melhor, certo? Ele está representado na orelha. Então, a orelha, a minha, graças a Deus, é grande, dá até para dar uma aula aqui, né? Imagine um embrião de cabeça para baixo. Ó. Mamãe disse que eu sou lindo, mamãe. É um embrião de cabeça para baixo. Então, aqui no lóbulo a gente tem a cabeça, na região da antihélice aqui a gente tem a coluna, então coluna cervical, coluna torácica, coluna lombar. Então, aqui dentro das conchas a gente tem os órgãos internos. Então, a concha, né? Então, a gente tem a concha simba, que vai ter os órgãos genitais, né? Então, a gente consegue tratar todo o corpo analisando apenas a orelha. Tá certo? Então é a representação do todo num microsistema. Então tem como eu tratar, como a gente trata tudo, a gente trata tanto a parte física do indivíduo, tá certo? Como a parte emocional, a parte psíquica do indivíduo. Além de câncer, tá certo? A gente consegue, ter um relato de uma paciente de 92 anos, que a família me contratou para fazer acupuntura na paciente, ela era até a avó de um aluno meu. Ela já tinha câncer, já bem avançado, e não conseguia sair da cama, de tanta dor. Tomava morfina, tomava tramal, tomava tudo e muita dor. E comecei a fazer, inicialmente, como ela estava só deitada, só conseguia fazer com a auriculoterapia, né? E ela foi começar a melhorar, tá certo? Começou a aliviar as dores, ela tinha uns sarcomazinhos na pele, começou a melhorar. E teve um determinado dia, que até eu gostei da questão dos cabelos batendo palma, que eu me emocionei muito. Ela já estava no fim da vida, mas estava sem andar. E um dia, quando eu cheguei, ela foi abrir a porta. Aí eu tomei aquele impacto, aquele susto, né? Que bom que a senhora tá aqui. Ela começou a chorar. Eu fiz questão de vir abrir a porta para você, para mostrar que o seu tratamento está me ajudando. Né? A gente sabia, eu e a família sabia que não tinha mais reversível. Ela já estava no fim da... Mas o que é que a família ainda hoje me fala? Que eu consegui dar uma qualidade de vida para a mãe dela. Né? Isso. As pessoas não entendem bem isso, né, cara? Ela foi, mas nos últimos dias de vida dela, ela teve uma qualidade de vida. Então, isso assim, a acupuntura, com a medicina chinesa, com a aromaterapia, usava bastante alguns óleozinhos para aliviar a dor, né, para acalmar a mente dela, para ela dormir também. Então, a gente está sempre associando as práticas, tá certo? Então, o pessoal aí que são os seus seguidores, digamos assim, né, gostam muito da aroma. Mas eu peço para vocês, não se limitem só a uma prática, a uma técnica. Né? Vão associando outras técnicas. Façam auriculoterapia, façam reiki, a ventosa terapia. Existem várias outras práticas que a gente pode
complementar para ajudar os nossos pacientes. Então, se você hoje é aromaterapeuta, se você hoje é terapeuta, você não está aqui à toa, não. Você recebeu um chamado. Lembra que eu falei do taoísmo, desse caminho? Então, vamos seguir nesse caminho, tá certo? Lógico que a gente precisa do valor financeiro para a gente manter nossas despesas, né? Mas o foco principal é tratar os nossos pacientes, é levar a qualidade de vida aos nossos pacientes. Certo? Então essa é a mensagem que eu quero deixar essa noite para vocês. Cara. Só para frisar aqui, gente, olha, a gente falou só num óleo, mas é porque, primeiro, o tempo não dá. No nosso curso, a gente vai falar muitos óleos. Isso. A gente vai aplicar, vocês vão ter aula prática, certo? Uma das situações que eu e o Dr. Odilon estamos já decidido é que você vai praticar com o seu óleo, você já vai entrar com o seu olhinho no bolso. A gente vai entregar o seu óleo para você praticar com o seu óleo. Então, são diferenças gigantescas. Outra coisa, não ache, como eu falei, é só um óleo. Outros óleos, a gente já falou de dores e tudo mais nas lives anteriores. Não adiantava eu ficar falando nos mesmos óleos. Repetir as coisas que já foram faladas. Né? Tem assim, o seu canal aí com toda, é só rever as lives aí. Com certeza. E assim, isso fez a diferença porque o sândalo, para mim, ele é importantíssimo. Quem trabalha com aromaterapia ou com prática integrativa complementar qualquer uma e não tem o sândalo, você precisa... Porque você tem que ver... Ah, Thales, o custo dele é elevado. Meu amigo, você tem noção de quantos quilos, de quantas precisa para fazer extração de um óleo essencial desse? Isso. Então não é esse óleo de 10, 20 reais que o cabo bate lá na porta e tu tá vendendo. 95% das marcas mundiais são adulteradas. Então, cuidado, você pode estar usando um óleo essencial adulterado. Outra coisa muito importante, as pessoas não entendem o que eu e o Odilon até tanto, porque ele já pega lá, faz uns negócios, aplica, não sei o que e tal, mas o que a aromaterapeuta faz, Thales? Eu vou pagar uma consulta contigo só para tu dizer, toma isso. Não, meu colega, é o seguinte. Isso é muito chato, viu? Acontece, mas eu vou te explicar. E mesmo assim, graças a Deus, estamos tendo vários pacientes. Isso é muito bom. Tá? Só mandar aqui um abraço aqui pro Dr. Nilson Ferreira Gomes Neto. Dr. Nilson, né? Cara. Um abraço, meu conselheiro federal de farmácia. Sim, um abraço, tá Dr. Nilson. E já fazer uma solicitação, tá certo? Sim. Dr. Nilson Ferreira Gomes, peço a você, ao Conselho Regional de Farmácia, e você leve ao Conselho Federal de Farmácia, que aumente as práticas integrativas para os farmacêuticos. Levem treinamentos, levem cursos. Vamos difundir. A gente sabe que tem muito enfermeiro, fisioterapeuta, educador físico dentro das práticas integrativas, e os farmacêuticos estão muito distantes. Então, eu quero já registrar aqui o meu conselheiro federal, né, que leve essa indagação lá para o Conselho Federal, que aumente isso aí para os farmacêuticos. Né? O meu apelo aqui para os farmacêuticos se apropriem das práticas integrativas. Com certeza. Porque, gente, a gente não quer isso. A gente não quer se apropriar, dominar. Não é isso. A gente quer, porque existe sim excelentes profissionais para fazer vocês também se transformarem em excelentes profissionais, tá? Então, nós aqui compramos a briga. Você não sabe o que é um farmacêutico chegar e dizer, eu sou aromaterapeuta. Aí os caras, como assim, cara? Tu tá fazendo... Pô, como assim? Tu tá vendendo olhinho? Mas não é, gente. Você chega lá no consultório, o que é que eu faço? Eu faço avaliação, a clínica farmacêutica, avaliação das medicações que você está usando, certo? Faço avaliação dos exames que você fez, inclusive por lei, por documentação, certo? Eu posso solicitar exames a mais comparativos para, não é diagnóstico, para acompanhamento da sua patologia. Isso, certo? Eu posso. Existe lei, doutor Nilson está aí para falar isso. Tá? Eu posso sim fazer exames complementares e dizer, não, está faltando esse exame, eu vou solicitar, você vai ali, no particular mesmo, vai fazer, mas não é como diagnóstico, é como acompanhamento. Isso. Ok? Isso eu estou embasado por lei. Então, assim, eu faço isso. Só complementar essa parte de diagnóstico, né? Dentro da acupuntura da medicina chinesa, a gente faz diagnóstico, né? Só que é um diagnóstico energético. Sim, como farmacêutico, eu tenho essa questão da análise bioquímica do paciente, tá certo? E assim, eu consigo levar as duas ciências, a oriental e a ocidental. Né? Que massa. Então, eu entender o porquê que a taxa de glicose está elevada, eu entender o porquê da taxa de colesterol,
né? Então a gente tem essa questão mais ocidental e a gente conseguir levar isso para a medicina chinesa e entender que quais os fatores energéticos ou emocionais, uma raiva que a pessoa teve pode aumentar o colesterol? Pode, porque influencia Sim. na energia do fígado. Aí Sim, o sim. sândalo também vai ajudar nisso? Vai, porque o sândalo, Total. que é do cerne, é do elemento madeira, então ele Com melhora as certeza. funções do fígado. O sândalo vai baixar a raiva do indivíduo. Vai Aquela baixar pessoa psicologicamente. que é pavio curto, vai melhorar também. Então, é conseguir fazer essa integração, essa complementaridade entre as medicinas. Então é certo? isso aí, gente. É isso aí. É só para vocês entenderem que a gente não está fazendo vocês de bobo. Pelo contrário, foram 3 anos e meio de imersão. Eu tenho 3 anos e meio de imersão só em aromaterapia. Esse cara aqui tem muito mais na acupuntura. Mas eu estou falando assim, nós estamos específicos em algo e agora nós vamos fundir. Você tem noção do que vai acontecer? Você tem noção de profissionais como você? Ah, eu sou dona de casa. Pode fazer sim. Ela não é limitada. As práticas integrativas e complementares não é limitada a nenhum profissional da área de saúde. Entenda isso. E elas são Agora, de livre precisa exercício, né? estudar. Não se dá para ajudar alguém se você não tem base científica, certo? Porque isso não é lenga-lenga. Não é chegar e dizer, tome isso, faça aquilo. Não, tá? Então, dessa forma, gente, a gente deixa esse conteúdo aqui para que vocês saibam. Vai sair a data, porque tem que ser presencial. Nós não temos que fazer um curso desse, não dá para se fazer um curso desse sem ser presencial. Não dá. Vai ficar uma coisa muito igual a qualquer coisa que vocês veem por aí, né? Nós não. Nós vamos fazer vocês realmente sentirem na pele a energia da medicina chinesa, o cheiro da aromaterapia em vocês, cara. Isso é demais. Meu amigo Odilon, cara, eu fiquei fantasiado, assim, eu tô assim amando. Eu amo você como pessoa, viu? Honra a sua vida, você é um cara gigante para mim, Obrigado, tá? meu amigo. Isso é muito verdadeira. bom, isso é muito bom, certo? Essa força aqui que a gente um deu pro outro. Força de energia, certo? Isso. É coisa realmente que vai extrapolar. Olha aí, vamos sair desse Brasilzão, viu? Para fazer nossos cursos também. E onde você quiser, você que está em outros estados, tá? Entre em contato com a gente, tá bom? E a gente faz um projeto para fazer tudo isso aí com vocês, tá certo? Um beijo no coração de cada um, certo? Foi maravilhoso. Eu queria só deixar aqui meus contatos, tá certo? Cara, né? Para quem quiser, né, marcar uma sessão de acupuntura, né, ou de aromaterapeuta com o Thales. A gente também trabalha, eu, no caso, né, eu trabalho com quiropraxia, trabalho com florais de bar, trabalho com auriculoterapia, com ventosoterapia, com massagem, com um bocado de coisa. Então, são várias técnicas envolvidas para levar a saúde nos nossos pacientes. Né? Eu atendo no Harmony da Avenida Dom Luiz, tá bom? Tem meu contato aí, Odilon_Acupuntura. Só entrar em contato e marcar a sessão. E quem participou da live tem desconto de 50% na sessão. Beleza? Olha que legal, cara, que massa. E aí a gente também vai fazer um lance, Odilon. A gente vai fazer aí uma Black Friday, né? Esse mês ainda terminando. Tipo, vai ganhar uma consulta e um procedimento. De acordo posterior, né? Com um valor que a gente vai estipular. Depois a gente solta aí no Instagram aí, tá bom? Massa. Beleza, certeza. gente? Gente, muito Valeu, obrigado. Muito obrigado, gente. Tchau, tchau. Tudo de bom. Um abraço. Tchau, tchau. Olha, desliga agora.